Aula de matemática, ensino médio, primeiro ano C integral. Aluno estagiário, Edivaldo Cardoso de Araújo. Sou aluno do curso superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, curso de licenciatura em matemática, CTI, Centro Educacional de Tempo Integral, deputado Pinheiro Machado. O tema da nossa aula de hoje é otimização da função quadrática. Otimização da função quadrática. Um fabricante pretende lançar no mercado peças de queijo, prato na forma de blocos retangulares com 600 cm3 de volume. Com essas peças terão um revestimento plástico. Foi necessária uma avaliação de custos da embalagem. O departamento de projeto propôs as 3 possibilidades a seguir para as dimensões das peças de queijo. O volume do bloco A como é um paralelepípedo, multiplicamos as dimensões. O seu volume é um produto de dimensões. Largura vezes o comprimento vezes a altura. 10 vezes 10 dá 100 vezes 6. Aí 100 vezes 6, 600 cm3. Aqui o volume do bloco B também é um produto das dimensões. 15 vezes 8, 120 vezes 5. 120 vezes 5 dá 600 cm3. O volume do bloco C também é o produto de suas dimensões, a altura vezes a largura, vezes o comprimento vezes a largura. 12 vezes 10, 120 vezes 5. 120 vezes 5, 600 cm3. Agora, a área da superfície do bloco A. A área é igual a 2 vezes a área da base, porque possui a base aqui embaixo e uma base em cima, mais 2 vezes a área da frente. A área da frente também lá atrás tem a mesma área. E 2 vezes a área lateral, que 2 laterais. Essa lateral é igual a essa outra lateral e possui a mesma área. Então a área é igual a 2 vezes. A área da base é um retângulo. Então é 10 vezes 6, mais 2 vezes a área da frente. A área da frente é um quadrado. 10 vezes 10, mais 2 vezes a área lateral, que é um retângulo também, 6 vezes 10. Então, 10 vezes 6 é 60, e 10 vezes 10 é 100, e 6 vezes 10 é 60. 2 vezes 60 é 120, mais 2 vezes 100, 200, mais 2 vezes 60, 120, 120 mais 200, 320, 320 mais 120 é 440. Então a área do bloco A, 440 cm². Assim sucessivamente, do bloco B e do bloco C, segue de modo análogo a este cálculo aqui da superfície da área do bloco A. São equivalentes, a mesma conta, parecida. Então, já calculei aqui, né? O bloco B possui a área de superfície 470 cm². No bloco C, a área é de 460 cm². Vejamos que o mais conveniente que desperdiça menos, ou seja, que economiza mais, é o bloco A com a área de 440 cm², pois o bloco B e o bloco C possuem uma áreas maiores de superfície. Embora cada um dos 3 projetos represente um bloco retangular com 600 cm³ de volume, observa-se que a área da superfície do bloco A é 440 cm², do bloco B 470 cm², do bloco C 460 cm². Assim, o custo com o revestimento plástico será menor se as peças de queijo tiverem as dimensões do bloco A, como já vimos anteriormente no slide anterior. Essa situação provoca a questão: haverá dimensões para o bloco retangular com 600 cm³ de volume, tal que a área de sua superfície seja mínima? A resposta é sim. Demonstra-se que o bloco retangular de área menor
retangular de menor área de superfície possível com o volume citado é um cubo de aresta raiz cúbica de 600, pois o volume do cubo é a aresta ao cubo. Logo, para encontrar a aresta, basta extrair a raiz cúbica do volume, que é 600. Por isso, a raiz cúbica de 600, um cubo de aresta, raiz cúbica de 600, é o que minimiza, no caso, os custos. Da mesma forma em que a questão anterior, exigiu um valor mínimo, há situações que exigem um valor máximo. Por exemplo, ao arremessar um dardo, o objetivo é conseguir o alcance máximo. Demonstra-se que, em um terreno horizontal, o alcance máximo do dardo é atingido se ele forma um ângulo de 45 graus com o terreno no momento do arremesso. Sob a condição 1 e desprezando as forças dissipativas, o alcance máximo A é dado por A, volume inicial ao quadrado dividido pela gravidade, em que V0 e G são respectivamente a velocidade de arremesso e a aceleração da gravidade. Os valores apresentados nestas duas situações são calculados por meio de técnicas de otimização, as quais buscam maximizar ou minimizar uma função matemática com o objetivo de obter o melhor desempenho possível de um sistema. Nesse tópico, daremos início ao estudo desses conceitos, tratando por enquanto apenas de funções quadráticas, ou seja, funções polinomiais do segundo grau. Valor máximo de uma função quadrática, seja a função f de x igual menos x ao quadrado mais 6x, cujo gráfico é esse ponto, f de 3 igual a 9, representa o ponto máximo da função f, o 3, 9, 3 no x e 9 no y. Note que f de 3 é maior ou igual a f de x para qualquer x pertencente ao domínio de f. Por isso dizemos que f de 3 igual a 9 é o valor máximo da função f e que 3 é a abscissa do ponto máximo da função. Ou seja, 9 é o valor máximo e 3 é a abscissa do ponto máximo, que nesse caso o ponto máximo é o ponto 3 e 9. Se V é o vértice da parábola, que representa graficamente a função polinomial do segundo grau, f de x igual a x quadrado mais bx mais c, com a menor ou igual a zero, isso significa que a concavidade está voltada para baixo, quando a é menor que zero, ou seja, quando a é negativo. Então, V é chamado de ponto máximo da função sobre sua ordenada, menos delta sobre 4a, o valor máximo de f. O valor máximo de f é menos delta sobre 4a, como estamos vendo aqui, ó. Menos delta sobre 4a é o valor máximo de f, da função f. E o v é o ponto máximo da função f. E menos b sobre 2a é o x, é a abscissa do ponto máximo. Menos b sobre 2a é a abscissa do ponto máximo. Do x é o x do vértice, o menos b sobre 2a, que é a abscissa do ponto máximo. Valor mínimo de uma função quadrática, seja a função f de x igual a x quadrado menos 6x, cujo gráfico é, note que f de x menor ou igual a f de 3 menor ou igual a f de x, para todo x pertencente ao domínio de f, por isso dizemos que f de 3 igual a menos 9 é o valor mínimo da função f e que 3 é a abscissa do ponto mínimo da função. Ou seja, o ponto mínimo da função f é o ponto 3 e menos 9. Vejamos, 3 aqui no x e menos 9 no y. O menos 9 é o valor mínimo nesse caso, e o 3 é a abscissa do ponto mínimo. Note que f de 3 menor ou igual a f de x
Para que todo x pertencente ao domínio de f, por isso dizemos que f de 3 igual a menos 9 é o valor mínimo da função f e que 3 é a abscissa do ponto mínimo da função. Se V é o vértice da parábola, que representa graficamente a função polinomial de segundo grau, f de x igual a x² mais bx mais c, com a maior do que zero, então V é chamado de ponto mínimo da função, sendo sua ordenada menos delta sobre 4a o valor mínimo de f. Nesse caso, menos b sobre 2a é a abscissa do ponto mínimo e o valor mínimo de f é menos delta sobre 4a. V é o ponto de mínimo da função f. Quando a é maior do que zero, ou seja, positivo, que é esse a aqui da função, a concavidade está voltada para cima, ou seja, a concavidade da parábola é voltada para cima.